Olha só que loucura. Estava conversando essa semana com uma aluna que estava com dificuldade na hora de precificar suas encomendas. Eu fui dando algumas dicas, falando para ela como que eu faço a minha comunicação com meus clientes, como que eu faço mais ou menos a precificação e essas coisas. No decorrer da conversa, a gente começou a falar sobre margem de lucro, sobre valorizar o nosso trabalho. Ela disse que pegou uma encomenda relativamente grande, deu o preço da encomenda, solicitou 50% adiantado para a compra do material e no final das contas ela lucrou mais do que ela normalmente lucra, né? Então, ela ficou se sentindo mal. Ela falou: será que eu cobrei demais? Será que eu não estou supervalorizando? E aí a gente começou a conversar de que como que já está enraizado em nossa profissão, de que costureira tem que cobrar barato, que roupa com costureira é mais barato, que você fazendo sob medida vai ficar mais baratinho, sendo que é completamente o oposto, né? Quando você entende os processos de como que é fazer uma roupa sob medida, você entende o valor que o trabalho artesanal e manual tem. Eu venho compartilhando com vocês aqui um pouco do meu processo de criação das peças das minhas clientes, e não é simplesmente sentar na máquina e costurar. A gente vem com essa ideia de que quando nas nossas avós, antigamente, faziam dessa forma, que cortava por cima, mas elas não tinham acesso ao conhecimento que a gente tem hoje. Elas faziam, mas tinham muito retrabalho, tinha muita perda de material, não sabiam direito o que estava fazendo, era meio que no feeling. Ah, mas a minha avó fazia. Ok, mas você não precisa fazer assim. Minha avó também fazia assim. E eu não faço assim. Hoje ela vê eu fazendo as minhas roupas, ela fica impressionada desde eu não consigo mexer com papel. E aí eu vou tentando explicar alguma coisa ou outra para ela, mas o fato é que dá trabalho. É um processo de várias etapas, não é só cortar o tecido. Quando a gente chega para cortar o tecido, muita coisa já foi feita antes, tudo já foi criado. A maioria das pessoas não entende que existe a etapa da modelagem, que existe a etapa dos ajustes, que existe a etapa da mulagem, que existe a etapa de provas, não é? De prova do protótipo da base, a prova do protótipo do modelo, para depois chegar no tecido final. Essa é a minha forma de trabalhar há anos, há cerca de 20 anos eu trabalho assim, é uma metodologia que eu implementei no meu dia a dia de trabalho, que dá super certo, que praticamente zera as margens de erro e eu consigo entregar um produto final para o meu cliente exatamente da forma que ele queria. Então não tem como ser mais barato, porque tudo isso está incluído no preço de fabricação. A gente não precifica só em cima do tecido que vai usar, dos materiais que está ali na peça final. Tem muita coisa embutida, tem muita coisa por trás. Então a gente agrega muito valor no nosso trabalho. É uma peça extremamente exclusiva que vai acompanhar todas as particularidades do seu corpo. O cliente vai fazer do jeito que ele quer, com os detalhes que ele jamais encontraria em uma loja, da cor que ele quer, no tecido que ele quer. Então é algo extremamente exclusivo que ninguém mais vai ter. Entende? Então não tem como não ser um produto com valor agregado alto. Então essa ideia de que o estereótipo de costureira, a profissão costureira é uma profissão desvalorizada, isso tem que cair por terra e cabe a nós, profissionais da área, mostrar esse valor do nosso trabalho. E é por isso que eu bato sempre na tecla aqui dos treinamentos, dos cursos, de você se especializar, de você buscar conhecimento, porque de fato, só assim você vai ter o conhecimento necessário, profissional, para poder construir peças sob medida, seja para você, seja para os seus clientes, de alto valor agregado. Ao longo da nossa conversa, a gente foi falando sobre precificação, que essa é a grande dificuldade dela, e realmente essa é uma grande, eu acredito que é a maior dificuldade das profissionais, modelistas, costureiras sob medida, né, das confecções próprias, é a precificação. Acho que esse é o grande calcanhar de Aquiles das profissionais da área. E eu queria saber qual é a sua maior dificuldade, né? Eu tenho alunas que aprenderam a adaptar, né? Adaptaram seu método de confecção de peças exclusivas no ateliê, adicionando a etapa da peça piloto que não fazia, adicionando, por exemplo, algumas provas no meio do processo que não fazia, partia direto para o tecido final. Tem profissionais que preferem que a cliente traga o tecido. Eu prefiro comprar o tecido, eu prefiro ter o controle total da situação. Mais para frente a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto, eu vou explicar o porquê, quais são os meus motivos, por que eu sigo essa metodologia. Mas ela, por exemplo, ela trabalha com a cliente trazendo tecido, ela tem essa dificuldade, né, de fazer a precificação, de cobrar, enfim. E aí eu queria saber de você, se você já trabalha com roupa sob medida, se você já atende as suas clientes, qual é a sua maior dificuldade nesse processo?